Oi, oi, som. Oi. Oi. A graça e a paz, irmãos. Amém. Amém. Pensei que estavam dormindo. Mas vamos lá. A gente está num momento missionário. A paz também para você que está em casa, que possa acompanhar todo o culto. A mensagem que será colocada para você também que está em casa. Mas nós estamos nesse momento missionário e às vezes a gente não dá muita importância, irmãos, a esse momento. Às vezes a gente escuta, vê um vídeo, vê as palavras, mas não é impactante para nós. Mas quando você vai a fundo e você vê cada missionário desse que está naquele campo e vê o trabalho que ele, a importância que ele tem naquele momento lá, naquela região, naquele vilarejo, naquela tribo indígena, seja lá onde ele estiver, a importância dele muitas vezes leva a pessoas a viver um momento que eles nunca teriam se esse missionário não chegasse até lá. Sexta-feira participamos, eu, Juliana, as meninas, a gente foi para um programa que tem lá no seminário, ele se chama Senam, Centro Acadêmico de Missões, e é uma cadeira que a gente paga no seminário. E ele vem retratar justamente essa parcela do cristianismo, dos missionários. E lá foi colocado para a gente estatísticas que deixou a gente chocado. Um grupo chamado Novas Tribos, onde eles trabalham diretamente com tribos indígenas, povos não alcançados pelo Evangelho ainda. E pelas estatísticas, 250 tribos indígenas ainda não sabem nem o que é o Evangelho. Nunca ouviram falar de Jesus, nunca. 250 tribos indígenas nunca tiveram acesso à Bíblia e nem ao Evangelho. Apenas 19 dessas tribos, dessas 250, tiveram contato com o cristianismo, com o Evangelho. Vejam só, de 250 tribos, apenas 19 tiveram contato com o Evangelho. E enquanto essas pessoas que eram os coordenadores da tribo, né, das novas tribos, que é o programa deles, e quando eles visitavam algumas dessas aldeias, os índios eles clamavam, eles choravam, pedindo missionários para eles, porque eles queriam conhecer de Jesus. Eles imploravam: mandem missionários para nós, mandem gente para cá, a gente precisa ouvir falar de Jesus. Isso deixou a gente arrasado, irmãos, porque muitas vezes nós gastamos R$100, R$200, R$300 num restaurante que a gente vai para jantar, e muitas vezes a gente não tem R$5 para doar para um momento missionário. Isso é triste, irmão. Isso é vergonhoso para nós. É vergonhoso. E batemos no peito e dizemos que nós somos cristãos e que nós nos preocupamos com as outras pessoas. Isso é triste. Mas esse é o cenário, mais ou menos um pedacinho que eu estou dizendo para vocês, de como anda o cristianismo hoje em todo o território nosso. Na estatística ele disse que era o pior momento que o cristianismo estava passando no Brasil. Esse é o pior momento que nós estamos enfrentando quanto cristãos aqui. A dificuldade imensa de se conseguir missionários, porque todo mundo quer ficar onde lhe convém, no ar-condicionado, sentadinho no banco. Terminou o cultinho, vai para sua casa, assistir televisão. A gente quer isso.
Mas ir para uma tribo que não tem internet, que não tem televisão, que não tem luz, energia, que não tem água encanada, e falar de Jesus para essas pessoas não é a nossa realidade. Não é a nossa realidade. Infelizmente. E nós precisamos fazer isso, irmãos. A própria palavra de Deus diz: enquanto esse povo não ouvir falar de Jesus, Jesus não vai voltar. É isso que a Bíblia diz. Enquanto eles não ouvirem falar, enquanto o Evangelho não alcançar essas pessoas, Jesus não vai voltar. Então, se a gente quer que Jesus volte, a gente precisa dar um passo à frente. Amém? Mas vamos para a mensagem de hoje. Abra o livro, a Bíblia de vocês no livro de Jonas. No livro de Jonas. De achar na Bíblia. Conseguiram achar quando o Deus não achou? Amém? Amém? Vamos lá, a partir do verso 1, certo? Vamos acompanhando. A gente vai ler todo o livro, ele é pequenininho, dá tempo para a gente ler, certo? Vamos lá, vamos acompanhar. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem no peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitava e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois saibam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos
por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites ao ventre do peixe. Vamos parar aí, depois a gente continua. Irmãos, nós estamos num momento missionário onde o tema do momento missionário é compaixão. Compaixão é uma palavra que se explica mais ou menos que eu me colocar no lugar do outro, é eu estar sentindo a mesma dor do outro, é eu me compadecer do meu irmão. Em toda a Bíblia, irmãos, a gente vê Jesus fazendo esse papel, Deus fazendo esse papel, se compadecendo, tendo compaixão para os irmãos, tendo compaixão pelas vidas perdidas, em todos os momentos. Deus, no Antigo Testamento, ele levantava um profeta, o profeta fazia algo errado, pedia perdão, Deus se compadecia, tinha compaixão daquele homem e refazia a aliança com eles. Jesus Cristo vem, torna essa aliança inquebrável, e enquanto ele peregrinou entre nós, a ação dele foi de ter compaixão pelas pessoas. O Novo Testamento é repleto. Jesus se sentou com pessoas pecadoras, Jesus jantou, comeu com pessoas pecadoras, Jesus curou pessoas pecadoras, Jesus andou com pessoas pecadoras, alimentou pessoas, tudo isso como forma de compaixão dessas pessoas, para que elas vissem que Ele era a causa da sua salvação. No livro de Jonas, nós vemos aqui a compaixão de Deus sendo colocada de uma forma tal que nós, como seres humanos, não acredito que não teria essa compaixão por essas pessoas. A gente aprende que sempre no livro de Jonas, quem é o protagonista, quem é o papel principal? É Jonas, né? É Jonas que desobedece à ordem de Deus, é Jonas que é jogado no mar, é Jonas que é engolido pelo peixe, Jonas que vai para Nínive, Jonas que prega em Nínive e o povo se converte. Porém, a intenção do livro não é evidenciar Jonas, mas sim evidenciar a compaixão de Deus por Jonas e por um povo que era altamente pecadores. Essa é a intenção desse livro. Deus é o protagonista daqui, Deus é o autor principal, é o ator principal. É ele que tem que ser evidenciado aqui, e não Jonas. Como a gente sempre cresceu aprendendo isso. Mas o que é que nos deixa e que deixou Jonas indignado com Deus, com raiva de Deus? É que muitas vezes a gente vê uma pessoa pecadora se converter e a gente não queria que isso acontecesse. Queria que essa pessoa perecesse, queria que essa pessoa morresse. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Imagina que um bandido, sei lá, alguém sequestra um dos meus filhos, mata esse filho e depois ele é preso. Ele é capturado e preso. Você se imaginaria
pregando o evangelho para essa criatura? Seja sincero com você. Você se imaginaria pregando o evangelho para essa pessoa que fez essa atrocidade com um filho seu? Você se viria desse papel? E amém. E mais ainda, essa pessoa se converter e fazer parte da sua mesma congregação. Você consegue imaginar isso? Esse marginal se converter e fazer parte da sua mesma congregação. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nesse livro. Jonas era israelita, era um profeta, e Israel tinha sido várias vezes invadida pelos ninivitas, para onde Deus mandou Jonas ir pregar o evangelho. Imagine só a raiva que ele estava. Ouvir de Deus, vai lá naquele povo que atacou vocês, e eles invadiam a cidade, tomava as pessoas para eles, levava como refém, e lá eles faziam as piores coisas com essas pessoas. Eles cegavam logo essas pessoas, para que elas não tivessem como fugir mais e voltar para Israel. A primeira coisa que eles faziam, cegavam essas pessoas. E fora as outras, isso era criança, mulheres, homens. Eles não queriam saber de nada. Eles eram altamente periculosos. E essa cidade, como a gente vê no primeiro verso, a maldade tinha subido de tal forma que Deus chegou a se incomodar com ela. E foi aí que ele levantou Jonas, foi lá em Jonas, e disse, vai lá e prega para esse povo. Jonas nem pestanejou, irmãos. Com tanta raiva que ele tem desse povo, foi o que ele fez. Ele foi para o lado contrário à cidade. Ele quis fugir para longe, para não atender o que Deus mandou ele fazer. E muitas vezes nós agimos do mesmo jeitinho de Jonas. Do mesmo jeito, irmãos. Eu não vou falar com a maldade, mas eu vou falar assim. Muitas vezes você ora, pede a Deus, Deus, me manda uma providência para que eu faça tal coisa. Aí Deus diz, não é o momento de fazer isso para você agora. Ou, eu estou querendo comprar alguma coisa, uma casa, sei lá. E você pede orientação a Deus. E Deus faz, não vai. Não é o momento de você fazer isso agora. Não compre essa casa agora. Não é esse momento. E aí você age do jeito de Jonas. E quando chega um mês, não consegue pagar a casa. E quando chega 2 meses, não consegue pagar a casa. Chega 3 meses, não consegue pagar a casa. E aí o dono vem e toma sua casa. Aí você volta e se lembra. A palavra diz que são todas as coisas, boas e ruins. Coopera para você. Como eu já falei aqui em alguma outra pregação, o mal muitas vezes acontece na nossa vida como forma pedagógica. A gente tem que aprender com as dificuldades. E às vezes é isso que Deus quer mostrar para nós. Nós devemos aprender com as dificuldades. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a dificuldade também está dentro disso aí. A desobediência que nós às vezes praticamos também está dentro disso aí. E nós devemos aprender com as nossas quedas. Porque nós temos um Deus que pode nos levantar, nos reerguer. E nós devemos aprender com isso. Então, primeira coisa que eu posso tirar dessa lição aqui é que Deus, Ele é soberano sobre toda a criação. A gente não vai ler mais o livro, mas eu vou passar para vocês por causa da hora que está ali avançando. Então, se a gente discorrer o resto da leitura, vai dizer que Jonas, como a gente terminou, ele foi engolido por um peixe, um grande peixe. E aqui a gente aprende uma coisa:
não foi baleia, não foi tubarão. A Bíblia não diz nada disso, irmãos. A gente não pode inventar coisa que não está na Bíblia. Então, a Bíblia só diz que foi um grande peixe. Ele achou que ia morrer, que ia perecer. E aí ele vai orar. E nessa oração, ele coloca algumas coisas e promete a Deus que se ele for salvo, se ele sair dali, ele iria cumprir na frente. Ou seja, ele fez um voto a Deus. Certo? Ele fez um voto. Daí a gente já vê a primeira providência de Deus, irmãos. A primeira providência. A gente sabe que, vamos para uma parte biológica aí. A gente sabe que dentro do nosso estômago existe substâncias que quando a gente se alimenta, ele vai fazer o quê? Dissolver o que está ali dentro. É assim? Vai dissolver, vai tirar os nutrientes dali. E é um líquido altamente corrosivo. É por isso que muitas vezes a gente tem gastrite, tem esofagite, porque a gente produz tanto esse líquido que nos causa ânsia de vômito, que dá aquele queimor no estômago, porque ele é altamente ácido. Aí vocês imaginam um peixe dissolver o alimento. E você imagina 3 dias e 3 noites uma pessoa passando dentro de um peixe e não aconteceu nada com ele. A ação de Deus já começa por aí. Já começa por aí. E aí o peixe expulsa Jonas. Deus manda a gente fazer alguma coisa que queira que não, a gente vai terminar fazendo. A gente vai terminar cumprindo o que Deus quis de todo jeito. Certo? Mesmo que a gente desobedeça, mas a gente vai fazer do jeito que Ele quer. E aí acontece isso. Jonas vai para Nínive. Chega em Nínive, passa 3 dias caminhando. Chega em Nínive e Deus diz a ele: você tem que passar mais ou menos uns 3 a 4 dias para você andar a cidade inteira. Ele só faz um dia. Ele só prega um dia. Porque ele foi para lá com raiva. Mas foi com raiva. E só prega um dia. E aí a gente vê um segundo milagre acontecendo, que é o quê? Nesse um dia, Jonas prega e toda a cidade, toda, não é uma, não, nem 2 pessoas não, foi toda a cidade, inclusive os animais, que faz com que nós nos levantamos todos os dias, que nós respiramos todos os dias, mesmo sendo desobediente. Ele nos ama de maneira tal. Por quê, irmãos? Porque no momento que Jonas desvia o caminho, ele poderia ter fulminado a vida de Jonas. Ele poderia ter matado Jonas ali e acabado com isso. Só porque ele desobedeceu. Nós estamos cheios de exemplos de gente que desobedece a Deus uma vez e Deus acaba com ele. Uma das maiores provas, Moisés andou pelo deserto, tirou o povo andou, peregrinou para ir para a terra prometida. Chegou na porta da terra prometida, Deus fala para a pedra para sair água dela. Aí Moisés com raiva fez o quê? Bateu com o cajado. Acabou, não entrou mais. E nem o povo todinho que estava com ele não entrou mais na terra prometida. Uma vez ele desobedeceu. E Deus vai lá e ainda tem compaixão da gente. Deus vai lá e ainda levanta a gente. Deus vai lá e ainda atende às nossas petições. E a gente peca contra Deus. E a gente peca contra Deus. E Ele nos ajudando. E Ele nos ajudando. O segundo ponto que a gente pode tirar é que Deus, Ele é misericordioso. O profeta, ele desobedece e desobedece de tal forma e no meio do caminho, no trajeto, a gente vê que mesmo na desobediência, ele querendo tratar Jonas, Deus continua fazendo milagres. Por quê? Naquele navio que Jonas estava, eram pessoas pagãs. A
palavra diz que eles oravam aos outros deuses deles. Eles levantaram, jogaram a sorte para os deuses deles. Ou seja, eram pessoas pagãs que acreditavam em outros deuses. Nesse meio do caminho, Deus já começa a agir. Por quê? Porque diz que no final, quando Jonas se acusa, não, está acontecendo isso por causa de mim, me jogue no mar. E quando eles antes de fazer isso, o que é que eles fazem? Eles oram ao Deus de Jonas, pedem perdão por estarem fazendo aquilo, e diz que não impute sobre eles o sangue de Jonas. E quando Jonas é jogado no mar e a tempestade se acalma, eles creem no Deus de Jonas. Ou seja, já acontece a conversão naquele navio. Deus já começa a salvar gente naquele navio. Abrindo um parênteses aqui, irmãos. Você acredita que você... como é que eu posso dizer? Você acredita que você já é salvo, irmãos? Você já tem a certeza da sua salvação? Eu espero que sim. Mas você é salvo por quê, irmãos? Porque você veio para a igreja? Você é salvo porque você faz coisas boas? Você é salvo porque você é ortodoxo? Você conhece da palavra? Você é salvo por causa disso? Não, irmãos. Nós não somos salvos por causa disso. Nada disso traria a nossa salvação se não fosse pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Se você não crer nisso, você ainda não está diante da sua salvação. É por isso que muitas vezes não serve a gente dizer para o irmão: Jesus te ama. Isso não converte ele. Jesus te ama, irmãos. Jesus quer ter uma relação com você. Isso não salva ele. O que vai salvar o irmão é ele, se ele crer e você pregar para ele a crucificação, e ele crer que Jesus morreu por ele também. Isso vai salvá-lo. Porque se não for assim, não vai salvá-lo. Porque mais correto do que Paulo, quando era Saulo, quando era chamado de Saulo, não tinha. Saulo era altamente intelectual quanto às leis da Torá lá, de Israel. Ele era altamente culto. Ele sabia de todas as leis. Por isso que ele perseguia os cristãos, porque ele achava que aquele povo estava errado, estava descumprindo a lei, estavam os cristãos. Mas isso fazia de Paulo uma pessoa salva? Não. Paulo cumpria todas as leis ao pé da letra. Paulo dava o seu dízimo? Sim. Paulo fazia tudo que a lei mandava. Sabe por quê, irmãos? Se a gente pegar um judeu, um israelita, eles têm o livro da lei deles lá, né, que é a Torá. Tem 200 e tantas leis que eles cumprem. Mas eles, além disso, eles fizeram mais leis para que não descumprisse a lei original, para serem tão corretos, para que não descumprisse a lei. Por exemplo, se a lei deles dissesse: você tem que lavar sua mão até o punho, porque senão você está pecando. Eles inventaram a lei que dizia assim: você tem que lavar sua mão até o cotovelo. Se você lavar até o cotovelo. Por quê? Porque eles não estariam infringindo a lei de lavar até o punho. Então eles queriam ser altamente perfeccionistas. Eles até hoje são assim. Até hoje são assim. Então, às vezes a gente descumpre tanta coisa, irmão, com besteira. Mas esquecemos de que a nossa salvação só é mantida porque a gente tem fé e crê que Jesus morreu na cruz por nós. E mais nada. Terceiro ponto diz: Deus traz de volta aquele desobediente.
aquele que desobedece. Ninguém foge de Deus. Por mais que tentamos fazer as coisas contrárias aos desejos de Deus, não conseguimos. O profeta Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus fez cumprir a sua ordem na vida dele e o trouxe de volta. Deu uma nova oportunidade a ele e lhe mostrou que Deus é soberano e que nada foge das suas mãos. Mas diante de tudo que aprendemos com Jonas e com nosso Deus, o que podemos tirar de lição para os dias de hoje é que quando você diz que Deus é tudo na sua vida, quando você diz que Deus ele é soberano, muitas vezes você está dizendo isso da boca para fora, não está dizendo do coração. Você está dizendo apenas daqui para cá, não está saindo daqui. Porque muitas vezes você se perturba com tão pouco. Você se perturba com coisas pequenas e não sabe o poder do Deus que você crê, que você adora, sobre a sua vida. Jonas pensava que Deus era como ele, ia fugir para o outro lado e Deus não ia ver, não ia atrás dele, não ia saber. Ou seja, Jonas não sabia ainda o tamanho do Deus que ele servia. E muitas vezes nós estamos da mesma forma, não sabemos o tamanho do Deus que a gente serve. Quando a gente diz que Deus é tudo e que Deus é soberano, é porque Ele é porque Ele manda em mim, é porque Ele que rege a minha vida, é porque é Ele que é o alvo, é a bússola da minha vida, é Ele que me direciona. E às vezes você quer anular essa grandeza de Deus. A gente quer anular isso. E esquece que de um jeito ou de outro, a gente vai cumprir o que Ele quer. Nem que seja na dor, mas a gente vai cumprir. Quarto ponto, Deus tem compaixão de quem Ele quer. Aí a gente vê no capítulo 3 e 4, irmãos, o desdobrar da ordem que Deus deu para Jonas. Jonas chega em Nínive, prega e toda a cidade se converte. Todos vestem roupa de trapo, sentam no pó e oram a Deus. Inclusive o rei da cidade. O rei. E o rei decreta uma lei para que todos façam a mesma coisa. Inclusive os animais. Os animais com trapo. E deixem eles sem comer e sem beber. Eles fazem jejum e se humilham para que o Deus de Jonas tenha compaixão daquele povo. E assim Deus o faz. A Bíblia diz que Deus se arrepende. Esse arrependimento a gente sabe que não é ao pé da letra, porque Deus não se arrepende de nada que Ele faz, porque Ele já conhece o futuro. Só quem se arrepende é quem não conhece o futuro. Mas Deus já sabe lá na frente. Então não existe arrependimento para Deus. Essa é uma palavra figurada aqui para que nós possamos entender a vontade de Deus. Mas Deus cumpre o que Ele quis desde o começo, que era o quê? Era salvar aquele povo. E aí aqui a gente tira uma prova de que para que a pessoa seja salva, ela precisa ouvir o Evangelho. Ela precisa ouvir o Evangelho, a mensagem da cruz. Porque Deus poderia salvar aquele povo sem ninguém ouvir falar dele. Ele poderia fazer isso, porque Ele era Deus. Mas Ele fez o quê? As pessoas teriam que ouvir falar dele primeiro, para depois vir a salvação. Então é nossa obrigação agir como Jonas na pregação do Evangelho, para que essas pessoas, como eu falei no começo, essas tribos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus, tem que chegar alguém lá e falar do Evangelho para que elas sejam salvas. É a nossa obrigação fazer isso.
Não é só a gente vir para uma igreja, irmãos. Não é somente a gente vir sentar aqui e depois voltar para casa. A gente tem que pregar o evangelho lá fora. A gente tem que pregar o evangelho. Não precisa de palavras. Jonas disse o quê? Foi poucas palavras. E ainda mais com raiva. A pregação de Jonas foi dizer: se vocês não converterem, se vocês não se converterem, daqui a 40 dias, Deus vem aqui e acaba com todo mundo. Essa foi a pregação de Jonas. Essa foi a pregação de Jonas. Simples e fria. E o que foi que aconteceu com o povo? Toda a cidade se converteu. Toda. Esse é o nosso papel. Pregar o evangelho em todo lugar aonde nós estejamos. Eu preciso falar muito? Não. Muitas vezes eu não preciso nem falar. Eu só preciso agir. Eu só preciso demonstrar que eu sou um cristão correto e reto. Somente. Isso é suficiente para converter várias pessoas. É o meu agir. A minha vida diária. É no meu trabalho. É na minha escola. É na minha faculdade. Seja lá onde eu estiver. É o meu agir que vai gritar para essas pessoas o Cristo que eu acredito que morreu na cruz. Eu não preciso falar muita coisa. Isso foi o que Jonas fez. Ele fez com poucas palavras e ainda com raiva. E Deus ainda salvou toda aquela cidade. Isso nos mostra a compaixão e a grandeza da misericórdia que Deus tem com cada um de nós. E muitas vezes a gente não ouve isso. A gente não dá atenção a isso. Mas para concluir, em primeiro lugar, creio que devemos aprender a descansar nosso coração na soberania de Deus que conhecemos, servimos e tememos, pois Ele é o soberano, Senhor de toda a terra. Até mesmo a tempestade ou o fato de Jonas ser lançado ao mar, acontecimento que parecia início do fim para Jonas, estavam sob o controle de Deus. Pode ser que Jonas, no meio daquela tempestade, sentindo que havia errado diante de Deus, tenha dito a si mesmo, ao ser jogado ao mar: este é o meu fim. No entanto, aquele era o começo, pois Deus estava no controle. Deus usa de várias situações para operar em sua vida, em nossa vida. Portanto, descansemos nele, esperemos nele, porque a providência virá, irmãos. Se você estiver no meio de uma tempestade ou dentro do ventre de um peixe, descanse o seu coração, pois Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle, irmãos. Não é uma pandemia, não é uma guerra que está sendo gerada. Nada disso. Deus não perdeu o controle de nada. Para quem está fazendo EBD nos domingos de manhã, a classe adulta e a juventude está estudando Apocalipse. E Apocalipse, para muitas pessoas, é um livro que não se lê, que você não tem o desejo de ler, porque você liga Apocalipse à catástrofe, à destruição, a medo. Aonde o livro de Apocalipse vai lhe trazer refrigério. Apocalipse vai lhe trazer a certeza de que você estará um dia sentado ao lado do nosso Deus. E nós devemos ter essa certeza de que nada foge do controle de Deus. E lá no livro de Apocalipse você vai entender isso perfeitamente. Porque ele venceu o diabo. Ele venceu a serpente lá no Éden, aonde ele vai pisar na cabeça dessa serpente. E a gente já sabe o final da história, aonde Deus vai voltar um dia e arrebatar a sua igreja. É isso que o livro de Apocalipse traz.
é o final da história que Deus já revelou para nós. E às vezes a gente está ansioso, está angustiado, porque acha que a nossa vida está dando errado, que o mundo está dando errado, que a pandemia foi coisa do diabo e que vai arruinar com a humanidade, que a guerra que está acontecendo na Ucrânia e Rússia é negócio do diabo, que está fora do controle. Deus está perdendo a luta contra o diabo. E isso não é verdade. Que nada foge do controle de Deus. Nada foge das suas mãos. Nada. Segundo lugar, pare de tentar fugir de Deus. Não há como fugir da presença de Deus. Se você sabe o que é certo e o que precisa ser feito, não adianta procrastinar ou justificar-se. Não ceda à tentação de fugir. Antes, busque ter um encontro com esse Deus, que é misericordioso e compassivo. Ele teve misericórdia de Jonas, dos marinheiros e de Nínive. Eu não sei a qual distância você está de Deus. Talvez você ainda esteja em Jope, ou a meio caminho de Tarsis, ou já se encontra em Tarsis. No entanto, onde quer que você esteja, Ele é Deus, e você não pode fugir dele. Diga a Deus: Senhor, eis-me aqui. O que está acontecendo é responsabilidade minha, pois sei o que é certo e estou demorando a fazê-lo. Mas hoje venho dizer-te: quero fazer o que tem que ser feito. A melhor atitude a ser tomada é reconhecer o erro, como o profeta Jonas reconheceu quando disse: eu sei que tudo isso é a minha culpa. Ele não colocou a culpa para ninguém, ele assumiu o seu erro. A Bíblia toda ensina que Deus tem compaixão do contrito, quebrantado e arrependido, que reconhece os seus pecados. Jonas, ao contrário, reconheceu sua culpa e resolve enfrentar as consequências. Podem me jogar no mar, ele disse. Se você se aproxima de Deus com essa atitude, não importa a confusão na qual esteja metido, a misericórdia dele vai alcançá-lo, ele vai ajudá-lo a sair da situação. Todos somos pecadores, mas atitudes como essa podem nos manter na presença desse Deus misericordioso e compassivo, o qual no ato supremo da sua compaixão nos enviou seu Filho para ser nosso Redentor. Amém, irmãos? Então nós que possamos aprender como Jonas, que mesmo desobedecendo a Deus, se arrepende e pede compaixão a seu Deus. E que nós possamos entender que o Deus que nós servimos, Ele é soberano sobre cada um de nós. E Ele é compassivo. Ele tem compaixão de cada um de nós. Ele se coloca no nosso lugar. E nos ajuda. E nos conserva nos seus caminhos. E nos mantém como ovelhas que há algum tempo vai querer se desgarrar do rebanho. E Ele, como pastor, como bom pastor, como nosso Deus, como nosso dono, como nosso soberano, é capaz de quebrar nossa perna com a vara para que nós não caiamos no aprisco. Ele é capaz de fazer isso. Então nós reconheçamos de uma vez por todas que o Deus que a gente serve é capaz de fazer tudo por nós. Basta que nós creamos nisso e que nós conservamos a nossa vida diante do seu altar. Amém? E possamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra
por esse momento, Senhor, que nós temos diante da Tua presença. Que o Senhor possa conservar-nos no Seu caminho, Senhor. Que o Senhor possa nos manter diante do Senhor como pessoas retas, pessoas íntegras. Que possamos aprender com o Seu servo Jonas, que mesmo nós sendo desobedientes, que o Senhor nos ama, que o Senhor se compadece de nós, que o Senhor tem compaixão de cada um de nós e é capaz de nos reerguer novamente, de colocar no Teu caminho, de colocar debaixo da Tua mão, da Tua proteção. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Nos conserva cada dia mais tementes ao Senhor. Nos conserva cada dia mais tementes ao Teu Evangelho, a Tua palavra, que possamos ter cuidado, zelo, para não infringir as Tuas leis, pois Tu nos deixaste as Tuas leis, as Tuas ordenanças, o Teu Evangelho, para que nós possamos ser cada dia mais forjados no Seu caráter de Filho de Deus. É assim que eu Te oro, Senhor. Te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém.